Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Que prazer falar com vocês novamente. Hoje nós faremos a correção da matriz número 6 de História, do dia 3 de julho. Então, acompanhe comigo as explicações, a leitura da matriz, para a gente entender direitinho o assunto. Tudo bem? Confio em vocês. O espaço rural brasileiro. O espaço rural já fala que é o espaço do campo. Com a chegada dos portugueses no Brasil no dia 22 de abril de 1500, tornou-se conhecimento que a terra era povoada pelos índios, sem prédios, sem casarões, sem ruas, sem avenidas. Havia apenas em nossa terra os animais, as plantas e os índios. Durante muito tempo, o pau-brasil foi a fonte de riqueza onde os portugueses extraíam do nosso território e o levavam para o rei de Portugal. A extração do pau-brasil era a atividade lucrativa naquela época. Para extrair a madeira do pau-brasil, os portugueses precisavam do trabalho dos índios, a mão de obra. Em troca, os portugueses davam aos índios alguns objetos, como perfumes, miçangas, espelhos, que os índios não conheciam, não é verdade? Por volta de 1530, os portugueses resolveram ocupar o território do Brasil para evitar que os outros povos o invadissem e levassem daqui as nossas riquezas. Começaram-se então o cultivo da plantação, começando com a cana-de-açúcar. Foi necessário a construção dos engenhos em propriedades rurais, dando início ao povoamento do espaço rural brasileiro. Os engenhos foram construídos para que pudessem fazer as plantações da cana-de-açúcar e a transformação em açúcar. Então foram necessárias as construções. Os engenhos eram os espaços onde se plantavam a cana, montavam os equipamentos necessários para produzir o açúcar, construíram as habitações onde os portugueses moravam, que nós chamávamos na época de casa grande, que era uma casa mais confortável, e onde habitavam os escravos, que era chamado de senzala. Não tinha conforto algum para os escravos. E também os engenhos eram local para a criação de animais e reservatórios de água, para que pudesse produzir e obter o lucro nessa obtenção, nessa fabricação do açúcar. Para o trabalho nos engenhos e nas plantações, os portugueses trouxeram os escravos africanos, porque os índios não davam conta do trabalho. E eles eram muito rebeldes, então foi necessário trazer os escravos africanos para cá, sem garantias de trabalho, sem salário para trabalhar aqui. Eles preparavam o terreno, plantavam e colhiam e transportavam todos os produtos que eram cultivados. Eles faziam todo o trabalho braçal, a mão de obra pesada. Nos engenhos tinham os feitores, que eram as pessoas que fiscalizavam e controlavam o trabalho dos escravos. Eles não deixavam os escravos sem o trabalho, eles fiscalizavam se eles estavam fazendo o trabalho direito, se o escravo estava dando conta do trabalho. Então eram chamados feitores, que vigiavam os escravos. Os mestres do açúcar eram os responsáveis pela produção e a qualidade do produto, a fabricação do açúcar. Por isso eram chamados de mestres do açúcar. Por quê? Mestres de açúcar porque ele produzia e ele atestava sobre a qualidade daquele açúcar produzido. E tínhamos o senhor de engenho. O senhor de engenho era o dono do engenho, responsável por administrar toda a propriedade e fazer a obtenção do lucro. Ele tomava conta do engenho, fazia ele produzir, ele vendia o açúcar e obtinha o lucro. Para a realização do trabalho, que exigia muita força, eram utilizados animais como os bois, que foram trazidos para o Brasil, porque aqui não tinha, e ajudavam nos trabalhos das moendas, que é a prensa que moía a cana, que fazia com que a cana fosse moída. Os bois, além do serviço de força bruta, eram também utilizados na alimentação e deslocamento de carros de boi, transportando as mercadorias
produzidas nos engenhos. Como o couro também desses animais eram de serventia, eram fabricadas roupas e acessórios. Então os bois serviam com muitos acessórios para o homem, né, naquela época. Com o passar do tempo, o espaço rural brasileiro foi aumentando, dando lugar às colônias e moradores trazidos de Portugal para viver aqui, para tomarem conta da terra. Por quê? O Brasil ele ficou simplesmente sem pessoas aqui para morar, para tomar conta. E tinha somente os escravos que eram trazidos da África. Então, com o passar do tempo, para que outras nações que estavam começando também as navegações e descobrir novas terras, não viessem para cá descobrir a riqueza que o Brasil tinha. O Brasil era um país muito rico. E quando essas riquezas eram descobertas, todos os outros povos queriam vir para cá. Então, para evitar que fosse invadido, que fosse roubadas todas as riquezas, os portugueses resolveram povoar, começar o povoamento rural aqui no Brasil. Pegaram primeiro a área do campo, que é a área que poderiam criar os animais, fazer as plantações, construir os engenhos, porque tinha mais espaço. E aí eles poderiam produzir mais. Produzindo mais, aumentariam os lucros também do senhor de engenho. Por isso que eles resolveram se mudar aqui para o Brasil. Naquela época era muito difícil, porque eles ficavam em Portugal administrando o Brasil. Com o passar do tempo, eles vieram para cá para tomar conta da nossa terra e fazer com que a nossa terra produzisse. Chegaram aqui, não encontraram, não é mesmo? Nenhuma construção. Não tinha prédio, não tinha casarão, não tinha rua, não tinha avenida. Eram florestas que nós tínhamos aqui. Então agora nós vamos fazer a correção das atividades que foram propostas para vocês. Acompanhe com a sua professora, não deixe nenhuma questão sem resposta. Em 1500, os portugueses desembarcaram em nossas terras e se depararam com uma terra diferente. Descreva o que os portugueses não encontraram aqui, que pertence à paisagem de uma cidade, e escreva em seu caderno. O que eles não encontraram aqui? Eles não encontraram casarões, eles não encontraram prédios, eles não encontraram ruas, eles não encontraram avenidas. Que pertence tudo isso a uma cidade, não é mesmo? O que eles encontraram aqui? Animais, encontraram índios e encontraram plantas. Os índios receberam esse nome de índios porque os portugueses achavam que tinham chegado nas Índias, onde eles haviam preparado a expedição para buscar ouro e pedras preciosas. Como eles chegaram aqui do Brasil e viram pessoas aqui, eles acharam que eram as Índias e por isso batizaram as pessoas, os habitantes da nossa terra, com o nome de índios. Letra B. Nossa terra tinha muitas riquezas e a primeira riqueza encontrada pelos portugueses aqui foi explorada por muito tempo. Cite a primeira riqueza explorada em nossa terra. A primeira riqueza, quando eles chegaram aqui e encontraram, foi o pau-brasil. O pau-brasil era uma madeira muito pesada, muito boa para a fabricação de móveis e utensílios, e além de dentro dela, no caule, ter uma tinta vermelha, que na Europa não existia essa planta. Então o pau-brasil ele foi muito útil, além de ser uma riqueza que só tinha aqui no Brasil, na nossa cidade, né, no nosso país. Nós recebemos o nome Brasil em homenagem ao pau-brasil. Número 2. Os portugueses exploraram os índios e os fizeram trabalhar em troca de mercadorias. Para convencer os índios a trabalhar para os portugueses, os portugueses trocaram mercadorias para eles, com eles que eles não conheciam. E que mercadorias que eram essas? Perfumes, miçangas e espelhos. Os índios trabalhavam muito pesado, um serviço pesado para os portugueses, e eles não eram acostumados com isso. Muitos índios se rebelavam para não fazer esse tipo de trabalho. E em troca os portugueses davam esses objetos, que eram os perfumes, as miçangas e os espelhos. Muito bem. Agora número 3, vamos ver o que está perguntando. Durante
o tempo em que exploraram o pau-brasil, os portugueses não habitavam totalmente nossas terras. Explique por que resolveram ocupar melhor o nosso território. Como eu falei com vocês, quando tinha riqueza num determinado local, era muito cobiçado pelas outras, as outras comunidades. Elas queriam vir para cá para explorar a terra também e levar riqueza para os países de origem. Com isso, se acontecesse uma invasão e Portugal não tivesse moradores aqui na terra para tomar conta, ele poderia perder as terras e as próprias riquezas que tinham aqui. Então, para evitar isso, é que eles resolveram povoar o Brasil, começaram a ocupar o espaço rural brasileiro para que pudesse fazer as criações de animais e as plantações e, com isso, tomar conta da nossa terra, para que outros povos não viessem para cá para levar as riquezas que a gente tinha. A número 4. Para se cultivar a cana-de-açúcar foi necessário construir os engenhos. Nós sabemos disso. Descreva o que havia no engenho para transformar a cana em açúcar, segundo o texto. Então, o que tinha? Os engenhos, eles eram os espaços onde se plantavam as canas, então tinham as plantações de cana, montavam-se os equipamentos necessários para a produção do açúcar, construíam as habitações onde os portugueses e os escravos viviam. Os portugueses, as habitações eram chamadas de casa grande, porque eram mais confortáveis. E para os escravos, era chamada de senzala, sem conforto nenhum. E também, nos engenhos, faziam-se um espaço para a criação de animais e um reservatório de água, para que eles pudessem utilizar na produção do açúcar e para os moradores que viviam lá no engenho. Muito bem. Nos engenhos, haviam pessoas responsáveis pelo funcionamento dos mesmos, ou seja, pelo funcionamento dos engenhos. Explique a função de cada um. Nós tínhamos o feitor. Feitor era aquela pessoa que fiscalizava e controlava os trabalhos dos escravos. Observava se trabalhava direito, se não estava trabalhando pouco, se estava fazendo bem feito. Ele era responsável por fiscalizar toda a mão de obra escrava que a gente tinha aqui na nossa terra trabalhando. O mestre do açúcar. O mestre do açúcar, ele era responsável pela produção e a qualidade do produto produzido aqui. Ele é que tentava, as técnicas, colocá-las em práticas para a fabricação do açúcar. Com isso, ele atestava a qualidade, se o açúcar ia ser de boa qualidade ou não. Mas ele era o responsável pela produção desse açúcar. O senhor de engenho. O senhor de engenho era o dono do engenho. Ele era responsável pela administração de toda a propriedade, por cuidar de tudo que envolvia a propriedade do engenho. E a obtenção de lucro com a venda do produto, com as plantações, com os animais. O senhor de engenho, ele era responsável por fazer o engenho funcionar e vender, quando tivesse a produção feita, vender o açúcar e obter o lucro daquela venda. Com isso, ele autorizaria outras plantações, outras colheitas, traria mais escravos para trabalhar aqui no engenho, para que pudesse produzir cada vez mais. E com isso, obteria mais lucro. O nosso país, durante muito tempo, nós tivemos a riqueza do pau-brasil sendo explorada, e essa madeira, hoje em dia, nós encontramos em algumas reservas. Nós temos alguns exemplos aqui na UFMG de Belo Horizonte, nós temos na Mata Atlântica alguns exemplares dessa árvore, não tem mais, foi cortada desde aquela época, o que tem foi preservado para que pudesse contar a história da nossa, do descobrimento do Brasil, da primeira riqueza que o Brasil teve. Então, nós não temos uma floresta de pau-brasil, nós temos algumas amostras do pau-brasil dentro da floresta, da Mata Atlântica, e aqui na UFMG, porque eles fazem estudos com ela.
Não deixe de fazer a sua correção, não deixe de atentar para a leitura dos textos para você ficar craque. E eu espero você na próxima. Um grande beijo!